Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para fazermos o nosso devocional de acordo com o texto que a irmã Naudiceia Pina escreveu, cujo nome é Tempo de Perseverar. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha vida e a sua vida. Vocês sabem, eu não escrevi o texto, foi a irmã Naudiceia Pina. O que eu faço então? Eu leio e conto para vocês aquilo que eu entendi. Sempre deixando bem claro que eu não sou teóloga, eu não sou missionária, eu não sou pastora, eu não sou nada. Sou só uma pessoa como vocês que apreciam, que tem prazer em ler a palavra de Deus, tá bom? Quero pedir que vocês possam compartilhar esse devocional, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho, enfim, de forma que o algoritmo possa perceber que a nossa mensagem é importante e possa compartilhar com outras pessoas, tá bom? Vamos orar? Ó Senhor, nós te agradecemos o privilégio de podermos estudar a Tua Palavra, te agradecemos porque temos o privilégio de aprender de Ti, de como perseverar. Que nós possamos compreender a importância de estarmos firmes e perseverantes. É o que te pedimos, Jesus, em Teu nome. Amém. Bom, irmãos, nós vamos ler Hebreus 10, de 34 a 38, que é um trecho que vai falar sobre a perseverança, né? Que é o nosso tema de hoje. Mas perseverança em qualquer coisa, não. Perseverança na fé. Mesmo diante de perdas, mesmo diante de sofrimentos. Então, o texto que nós vamos ler, ele vai falar sobre os cristãos que foram solidários com os presos e aceitaram com alegria a perda dos seus bens, porque sabiam que tinham uma herança muito melhor, que era a vida eterna, né? Isso mostra que a fé valoriza o que é eterno muito mais do que dá valor àquilo que é passageiro. Também esse texto é um chamado para a gente não abandonar de forma alguma a confiança em Deus, pois ela traz grande recompensa. Ah, mas é qualquer Deus? Não, é o Deus vivo e verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus que nós temos aprendido a cada dia com ele, né? Porque a gente fala Deus tem muitos deuses, né? E o nosso Deus, ele deixa bem claro na palavra que ele é um Deus ciumento. Quem serve ao nosso Deus não deve servir a outros deuses, porque o nosso Deus não se agrada disso. Também nós vamos aprender que a perseverança é necessária para quê? Para que a gente possa, após fazer a vontade de Deus, receber aquilo que ele prometeu para a gente. É uma lembrança de que em breve virá aquele que é Jesus Cristo, né? Logo ele voltará nas nuvens e todo olho verá e todo joelho vai se dobrar ao nosso Deus. Bom, enfim, é isso que nós vamos tratar hoje. O nosso texto está em Hebreus 34 e 38 e nós vamos ler agora. De 34 a 38. E diz assim, ó. Porque também vos compadecestes das minhas prisões. Isso aqui é irmão falando, né? E com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente, perdão. Vou ler de novo 34, ficou muito ruim. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeitais, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo é o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Bom, irmãos, então o nosso texto chama-se Tempo de Perseverar, e o versículo escolhido pela irmã Naudiceia Pina é o 36,
que diz assim: vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Bom, eu acho que vocês devem se lembrar de uma notícia e de uma imagem que apareceu muito na mídia em 2022, que era a atleta Janaína Cavalcante. Ela estava correndo uma maratona no Nordeste do Brasil, e aí ela começou a ter câimbras horríveis no quadríceps, ela começou a ter câimbras horríveis por esgotamento, e mesmo assim ela continuou correndo, ela foi se arrastando para chegar até ao final da corrida, né? E ela foi insistindo e ninguém podia tocar nela, porque ela ainda estava na corrida, e ela foi se arrastando até chegar lá, sem a ajuda de ninguém. Chegou ao final da corrida. E essa moça, a Janaína Cavalcante, ela acabou ficando marcada na história, porque foi um exemplo de perseverança, né? De persistência. E aí a pergunta que não quer calar é: e nós? Será que a gente também vai ficar na história dos cristãos como pessoas perseverantes, como cristãos perseverantes? Como que é o nosso trabalho, o meu trabalho, o seu trabalho para o Senhor? Como é o meu relacionamento, o nosso relacionamento, o seu relacionamento com Deus? Porque a vida cristã, ela possui altos e baixos, mas a gente precisa buscar uma vida constante com o Senhor. Esteja bom ou esteja ruim, a gente tem que procurar uma vida constante com o Senhor. Isso vai se dar por meio do quê? Das disciplinas espirituais, né? Oração, jejum, leitura da Bíblia, de evangelização, enfim. A gente não pode permitir que a nossa fé esfrie por causa das coisas difíceis, dos desafios que surgem na nossa vida, né? Nada pode abalar a nossa fé. Ou melhor, nada deveria abalar a nossa fé. Ora, o segredo para a gente alcançar a recompensa é ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a nos dizer e agirmos com base do que está escrito em Colossenses 3, 23 e 24, que diz assim, ó: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então, só aqueles que perseveram e os que se mantêm firmes até o fim, sem olhar para trás, é que poderão provar o sabor de receber a recompensa de herança. Aqueles que põem a mão no arado e olham para trás, infelizmente, não terão esse privilégio. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó: para perseverar, é necessário estar atento à voz do Espírito Santo. Então eu gostaria de novamente ler Colossenses 3, 23 e 24, para que vocês se lembrem da nossa responsabilidade, né? Tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que é tempo de perseverar, tempo de ficar firme, tempo de não desistir, para nós abraçar é super mega fácil. Lembra também desse versículo que a gente tem para decorar esse ano, que está em Salmo 25, 12, que diz o seguinte: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele, o Senhor, né, o instruirá no caminho que deve seguir. E agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, que é uma frase escrita por A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.